Ora viva, boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Fórum, um espaço que leva até si o melhor das análises e debates sobre temas que marcam a atualidade nacional. Hoje vamos falar essencialmente sobre dois temas. Primeiro, a sessão de perguntas ao Governo em sede do Parlamento moçambicano. O Governo foi a responder às perguntas emanadas pelos deputados da Assembleia da República. Vamos também falar sobre a participação ou não participação dos militares estrangeiros no Teatro Norte das operações. Falamos dos ataques em Cabo Delgado, numa altura em que algumas forças vivas da sociedade apontam a necessidade de cada vez maior inclusão de militares estrangeiros ou, portanto, dos parceiros para fazer face ao terrorismo em Cabo Delgado, um cenário violento que dura quase 3 anos. Vamos já apresentar o nosso plantel para iniciarmos este debate. Iniciando a apresentação da esquerda para a direita, temos conosco Ismael Nhacucuy, que é do Movimento Democrático de Moçambique, e temos também o deputado José Manteigas, que é do partido, portanto, Renamo, e temos também o Dias Lantela, que é do partido Frelimo. Vamos já iniciar com a apresentação dos pontos prévios ao debate, que são pontos que foram elencados pelos próprios painelistas para antes dos, portanto, temas elencados para o dia. Iniciado por ti, aliás, Ismael Nhacucuy. Sim, primeiro, boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas aqui do painel, a todos que nos ouvem através da rádio. Eu escolhi como ponto prévio a suspensão das atividades da Total em Moçambique. Escolhi este ponto porque ele reveste-se de grande importância na medida em que empregos estão a ser, neste momento, postos em causa. Portanto, há todo um conjunto de atividades, nomeadamente a suspensão de contratos com algumas empresas satélites que forneciam bens e serviços à Total, e isto leva com que cidadãos moçambicanos percam os seus postos de trabalho. Isto é uma situação de lamentar, portanto, é preciso que o Estado, junto à Total, já que a própria Total anunciou em comunicado, chegar-se aqui a um equilíbrio no sentido de não prejudicar os cidadãos que daí tiravam o seu sustento. Portanto, penso que este ponto é bastante importante e é uma chamada de atenção para a intervenção do Governo. Pois bem, vamos a seguir com a apresentação dos pontos prévios. Dias na tela, qual é o ponto prévio para hoje? Muito boa noite, permitam-me que saúde ao povo moçambicano, saúde aos colegas do painel e saúde com devido respeito ao mais alto magistrado da nação moçambicana, o engenheiro Felipe Jacinto Nyusi, pela forma sábia como tem vindo a dirigir este país. Exemplo concreto é o anúncio, a decisão que todos nós vimos ontem, que mostra que este governo sabe o que faz, sabe de onde vem e por que está no poder, por que o povo confiou. Então achamos que merece essa saudação, mas saudação especial também vai para as forças de defesa e segurança posicionadas na zona centro e em Cabo Delgado, pelo esforço que a cada dia tem empreendido com vista a não deixar que o nosso país seja tomado pelos invasores. Como tema da semana, escolhi a ida do governo ao Parlamento, tendo em conta que era um momento muito esperado pelos moçambicanos e felizmente o governo soube se posicionar, soube responder com muita lucidez e clareza aquilo que foram as perguntas colocadas pelas 3 bancadas. Isto merece um marco, por isso que escolhi como o tema da semana. Seguimos na mesma modalidade. José Manteigas, qual é o ponto prévio para hoje? Bom, quero cumprimentar a si, aos telespectadores, aos meus colegas do painel. Eu elegi para esta semana a digressão que Sua Excelência, o Sr. Presidente Oussoufo Mamadi, Presidente do meu partido, realizou na província de
de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia, com o objetivo de ir solidarizar-se com as populações que são vítimas dos ataques dos insurgentes em Cabo Delgado. E também essa sua visita teve a componente material, porque não bastam apenas palavras de solidariedade. Por isso, Sua Excelência o Sr. Presidente Ossufo Momade fez uma oferta singela de alguns bens como sinal de solidariedade e também para dizer àquelas populações que estamos juntos neste sofrimento. E eu considero isto um gesto extremamente humano. Aliás, o meu partido, que é o partido que tem como o seu epicentro a pessoa humana, é sinal inequívoco de que, de fato, o presidente Ossufo Momade está a dirigir este partido no mesmo diapasão, na mesma orientação. Vamos ser um pouco mais flexíveis, José Matigas. Que nasceu portanto, o Partido Resistência Moçambicana. Daí que, de fato, eu quero parabenizar Sua Excelência o Sr. Presidente Ossufo Momade por este gesto altruísta que demonstrou aqueles compatriotas em Cabo Delgado, em Nampula e na Zambésia. Pois bem, muito obrigado aos panelistas pelos pontos prévios. Vamos então dar início ao nosso debate para hoje. O ponto inicial tem que ver mesmo com a sessão de perguntas ao Governo. Os ministros estiveram encabeçados por Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro da República de Moçambique, no Parlamento, para responder às perguntas que foram produzidas e emanadas pelos deputados em função das suas bancadas parlamentares. Vamos apreciar as respostas do Executivo em função daquilo que são as perguntas. Começo por ti, Ismael Nhacocui. Como é que aprecia, no cômputo geral, as respostas que o Executivo prestou em função das perguntas dos deputados? Respondem taxativamente aquilo que era a expectativa? Bom, obrigado mais uma vez. Bom, primeiro dizer que, assim mesmo em pontos rápidos, saltaram à vista aqui duas questões que eu acho que são importantes. A primeira questão tem a ver com a delegação do Governo que se faz à Assembleia da República. Eu tenho repetido com alguma mágoa esta situação. Portanto, o chefe do Governo é o Presidente da República. Quando o Presidente da República é a pessoa que deve dar a satisfação dos atos do Conselho de Ministros, portanto, na qualidade de quem a preside. Esta é a primeira ressalva, e isto, com alguma tristeza, eu tenho dado, assim, a minha opinião. Já se fez 2 ou 3 vezes a revisão da Constituição, mas isto mantém-se por algum motivo assim como está. Portanto, se o Presidente é quem deve fazer os comunicados à nação, portanto, na mesma diapasão, deve ser este mesmo Presidente, na qualidade de chefe do Governo, quem deve responder às perguntas do deputado. Começa aqui primeiro a surgir a primeira diferença, como é que eu posso dizer isso? O primeiro desrespeito para com esta casa, que é a Assembleia da República, enquanto segundo poder. Segundo poder, estou a assumir que o Presidente é o primeiro poder. E depois a outra questão é a questão que o meu colega aqui, o companheiro Dias Latela, disse, e bem no seu discurso inaugural, posso assim dizer, que a bancada da Frelimo é a extensão do Governo na Assembleia da República. Portanto, tudo que tem a ver com os pronunciamentos da bancada da Frelimo, eu penso que são marginais e de nenhuma relevância para aquilo que são os problemas reais. Então, estes são os 2 primeiros aspectos. E depois eu só queria deixar uma nota que eu acho que é extremamente importante. A questão da assistência dos reassentados em Cabo Delgado. O Governo não conseguiu dizer claramente o que é que está sendo feito. E nós temos visto que o INGD tem feito algum trabalho, mas é um trabalho
é muito fraco para aquilo que são as necessidades. Portanto, o governo devia explicar claramente o que é que está a fazer para mitigar o sofrimento daquele povo, para mitigar o sofrimento dos nossos irmãos do Cabo Delgado. Este é o primeiro aspecto que eu acho que é fundamental, porque isto toca o ser humano. A outra questão que eu acho que é extremamente relevante também tem a ver com o funcionamento do Gabinete Central de Recuperação de Ativos e de Gestão de Ativos. Portanto, esta lei foi aprovada já há um ano, se não me falha a memória, portanto, estão aqui 2 deputados, podem dizer melhor do que eu quando é que aprovaram esta lei. No ano passado. O ano passado. Há Mas 6 meses. a dinâmica da sua implementação está sendo um pouco lenta e é preciso dinamizar para recordar que nós temos casos das dívidas ocultas que vão a julgamento, temos todos os dias estão a ser anunciados casos graves de corrupção e é preciso que o Estado rapidamente vá buscar esses ativos e comece a fazer alguma gestão até para garantir o retorno daquilo que foi lesado ao Estado. Mas o governo até hoje não apresentou nada concreto, não disse nada concreto e me parece que isto, assim com algumas reticências, parece-me propositado. Em suma, no seu ponto de vista, os ministros não apresentaram respostas claras àquilo que é. Mas voltamos pontos específicos por uma razão muito simples. Mas voltamos assim, voltamos o debate. O geral, depois ele omite sempre aquilo que é o sumo da questão, aquilo que é mais importante, o que é que nós temos que melhorar. Mas voltamos assim, Ismael Nekokui, o debate ainda é extenso, temos mais a 45 minutos, voltamos assim, vamos saltar para Dias Latela. Qual é a sua apreciação geral sobre as questões, as respostas apresentadas pelo Executivo às perguntas dos deputados da Assembleia da República? Bem, primeiro eu queria pedir para esclarecer ao colega. Infelizmente, alguns compatriotas nossos acham que ser um bom analista, ser um bom moçambicano é criticar tudo o que o governo faz. Por isso que o colega diz que não há relevância de tudo que vem da Frelimo. Infelizmente tem essa visão. Mas é preciso também, como eu sempre disse, que não basta chamar-se oposição, é preciso que a oposição também seja uma oposição construtiva, não é só criticar, é preciso que avance com ideias claras. E nós estamos aqui para defender e esclarecer em torno daquilo que está certo e aquilo que está errado. Mas, em linhas gerais, eu acho e acredito que esta é a percepção de todos os moçambicanos, que o governo esteve bem, à medida em que, mesmo a situação em que o colega coloca de cabo delegado, houve um total esclarecimento, à medida em que cada ministro foi se fazendo ao pódio, foi apresentando aquilo que é a linha de cumprimento do seu pelouro. Daria exemplo, por exemplo, na área da educação. No que diz respeito às crianças que saíram dos distritos que foram afetadas, o governo fez um trabalho tão grande, um trabalho que conseguiu-se, mesmo tratando-se de um período muito apertado, enquadrar 7 mil estudantes. Isto mostra que há um conhecer da situação no terreno. Mas não só, foram alocadas tendas para habitação, a distribuição. Ele falava, por exemplo, IGND, como ele dizia, que não podemos desvalorizar. Ele deve assumir. Eu entendi que a consciência apelou-lhe, ele sabe que está a fazer-se um trabalho muito profundo. Aliás, não só o governo como tal, eu devo esclarecer a ele que felizmente este governo é liderado neste momento, é um governo de um partido maduro, comprometido, um partido que sabe o que quer. Neste momento, a Frelimo está a fazer um desdobramento grande a nível das províncias.
Mas vamos centrar o nosso debate naquele que sim, não, falamos ele fez perceber que este governo não tem um lado humano. Eu devo lhe fazer perceber que é um trabalho. Há resultados em Cabo Delegado, há resultados no terreno. As pessoas, à medida em que vão chegando à capital de Cabo Delegado, Pemba, vão sendo recebidos. Aliás, chegou a se levantar a situação no debate de que há diferenciação, há pessoas que são dadas a produtos na base de partidos políticos. E ficou claro, o ministro procurou saber se as pessoas iam com cartões na bicha. Como pode ver, é uma situação de querer pôr em causa o esforço que este governo tem vindo a fazer. Como eu disse, a avaliação que eu faço é positiva, porque os resultados estão a acontecer. É preciso que tenhamos em conta que todos os dias estão a chegar pessoas e o número de deslocados do ano passado, dos finais do ano passado para cá, quase que dobrou. Então, é preciso que respeitemos isso e notarmos que o trabalho está sendo feito, embora exista a necessidade de continuar a se fazer mais e todos nós somos chamados a apoiar. José Manteiga, chamo para a mesma questão. Entretanto, vamos colocar aqui algumas balizas, olhar para aquilo que foram as respostas-chave do Executivo em função dos setores da atividade. Prestou informação o Ministro da Energia, a Ministra da Educação, o Primeiro-Ministro, que também falou sobre a assistência humanitária às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. A olhar para esses pontos cruciais, o que é que aprecia? Bom, nós já estamos habituados, eu tenho dito isto várias vezes, que a presença do governo no Parlamento apenas é um formalismo que acontece. Assim põe a Constituição, assim põe o regimento, por isso o governo faz ao Parlamento. E faz ao Parlamento sem ter a consciência, se é que não tem, de que está perante o povo. Os 250 deputados representam os cerca de 30 milhões de moçambicanos. Mas o que acontece é que, sumariamente, o governo praticamente tem ignorado as perguntas colocadas pela oposição, em particular a Renal. Vamos ser mais específicos. Quais foram as questões colocadas que não... Mas quando os colegas estavam a falar, deixaste de falar. Vamos a isso. Então deixa-me falar para eu terminar meu raciocínio, porque assim me interrompes. Tudo bem. Por exemplo, em relação às infraestruturas, quem conhece o país real não pode dizer que há um trabalho a ser feito em termos de estradas, por exemplo. Eu, na semana passada, estive num grupo de trabalho que foi fazer a auscultação na Zona Centro. Beira, Chimoio e Tete. Quem passa por aquela estrada de Chimoio a Tete não pode acreditar que neste país temos um ministro das Obras Públicas, temos diretores nacionais, temos diretores provinciais, temos uma instituição chamada ANE, temos os diretores distritais. Quer dizer, pergunta-se, como é que uma estrada fundamental para o país chega a ficar no estado em que está? Quem anda de carro daqui até a Zambésia, até Nampula, sabe, neste momento, que sacrifício se faz de Ixope até Caia. Mas é uma estrada que terminou no ano passado. Então, significa o quê? É uma estrada de má qualidade, já está de novo esburacada. De novo, o Estado, os moçambicanos, têm que pagar os impostos para repor aquela estrada. Então, quando se diz que estamos a fazer vias de acesso, estamos a construir, isso é uma falácia. Porque quem conhece o país real, basta sair da Estrada Nacional número 1, aqui em Nhambane, para sair de Massinga para Finhalor, de Massinga para o outro distrito, Mabote.
é um sacrifício enorme. O Ministro das Obras Públicas também avançou que há um investimento a ser feito nos próximos dias para a reabilitação da Estrada Nacional número 1. Estas Mas é isso que estou a respostas não dizer. satisfazem. Uma estrada que foi concluída no ano passado, este ano tem que ser reabilitada. É uma qualidade de serviço. Quer dizer, temos um ministro, temos um diretor nacional, temos a ANDE, todos esses assistem os buracos a crescer dia após dia. Então, em relação, por exemplo, à assistência humanitária, não é só a oposição que está a denunciar a fraca assistência àquelas populações. Há pessoas, há outras sensibilidades da sociedade e até estrangeiras que dizem que há uma fraca assistência aos deslocados. Então, não podemos aceitar que o governo venha dizer que nós estamos a pôr aquela população no mar de rosas. Seria estarmos a ofender a mesma população que está debaixo de um grande sacrifício. Nós, por exemplo, solicitamos a aplicação dos fundos alocados por causa da Covid. Tivemos uma resposta que, obviamente, não corresponde à verdade. Porque, não vamos, por economia de tempo, não vamos aqui detalhar. Exato. Concluindo, a Assembleia da República, ou melhor, o governo, quando vai à Assembleia da República, deve ir para responder às populações moçambicanas através dos deputados. E há um erro gravíssimo. A bancada que suporta o governo coloca-se numa posição do governo. Quer dizer, há uma total usurpação de competências, porque quando estamos no Parlamento, nós não estamos a fazer perguntas interbancadas. Nós estamos a fazer perguntas ao governo, porque por isso o regimento diz sessão de perguntas ao governo. Mas, infelizmente, temos uma maioria que acha que aqueles ministros são incompetentes para responder às questões colocadas pelos deputados da oposição, então tomam a dianteira. Quer dizer, ao se porem a responder os deputados da RENAM, os deputados do MDM, estão a dizer que desde o primeiro-ministro até outros ministros, eles não têm capacidade nem competência para responder às perguntas dos deputados, o que é mau. Nós achamos... José Mategas, creio que ficou o essencial. Só concluindo, quero corroborar com o que disse o colega Nhacuco. De facto, nós temos que revisitar a nossa Constituição. É constitucional que na interação com a Assembleia da República o governo é representado pelo primeiro-ministro. Mas, na verdade, o chefe do Estado, que é chefe do governo, ele passeia a sua classe durante 5 anos e coitados dos ministros vão ter que responder por um programa aqui, por uma campanha que eles não fizeram, porque quem apareceu a dizer eu vou fazer isso foi o Presidente da República, e temos essa situação em que o Presidente da República está lá endeusado, muitos a bajularem, mas na verdade quem devia responder, quem devia estar no Parlamento, mas é uma questão constitucional, porque assim a Constituição também permite. Só Mas que o Presidente da República tem seu momento para passear a classe Não, no Parlamento. desculpa. eu O queria- Presidente... Vamos por se me partes. permitir. Vamos por partes. O Presidente da República em nenhum momento tem constitucionalmente espaço para ser questionado sobre as atividades do governo. E Exato. ele, enquanto Apesar de prestar um chefe do informe governo, anual, não tem espaço para Mas nós perguntas. elegemos o presidente, não elegemos o primeiro-ministro nem os ministros. Exatamente. É ele que deve prestar contas, quer ao povo moçambicano através do informe do Estado da Nação, quer aos deputados que representam o povo através das perguntas ao governo. Mas- É ele. mas- Portanto, essa é uma questão que eu disse. Com isso a mim, não- a com mim isso me não- entristece. não para- É constitucional, mas a mim me entristece. Vamos Por lá. quê? Porque os ministros, às vezes, não têm a sensibilidade que o presidente tem. O presidente sabe muito bem qual é o seu programa de governação, sabe o que está a fazer. Com isso nós não estaremos a tirar mas há mérito uma coisa- dos ministros para há uma responder coisa- às Não, atividades olha, das eu quero suas dar um áreas. exemplo. Quero dar um exemplo. Não. Se me permitir dois minutos, depois falas. mas vocês me tiraram a palavra. Não, Mas eu tinha vamos falado. vamos É assim, organizar é assim. o Deixa-me só Luís Meyer, concluir. e vamos finalizar. que Deixa-me só damos concluir. palavras. Deixa-me só Porque concluir. eu não- Estamos a dar a segunda volta, né? Deixa-me Vamos só ser breves. para mostrar aqui a questão
da dissonância cognitiva que existe entre os discursos do governo e do Presidente da República. O Presidente da República disse em canais abertos de televisão que o país não podia ir buscar apoio externo para combater os terroristas em Cabo Delgado. Os terroristas, pois O primeiro-ministro há dias disse claramente que não, temos forças estrangeiras a apoiarem Moçambique. O que isto significa? Por que desta dissonância? É exatamente por causa disto. O primeiro-ministro, embora participe, mas constitucionalmente não passa de um simples representante, do secretário do presidente. O presidente tem a sensibilidade do que quer, daquilo que é o mandato dele. Deixa-me só concluir. Não, deixa-me só concluir. Deixa-me só concluir. Por que eu trago essa questão? Porque nós assistimos que em Cabo Delgado tem lá mercenários estrangeiros. Ainda vamos chegar a este sustentado nosso debate. É isso que eu queria saber. Eu estou a falar aqui das respostas do governo. O governo, em nenhum momento. Dias na tela. Deixa-me só terminar o meu ponto. Ao darmos oportunidade. Permita-me que eu esclareça uma coisa. Primeiro, eu tenho que dizer. Voltamos a esta questão. Eu tenho que dizer ao colega que não é a bancada da Frelimo que decide isso e nem o governo. Está claro, é uma questão constitucional. E o colega lhe esclareceu. Mas é preciso que também sejamos, volto a dizer, sejamos equilibrados e justos na nossa análise. O presidente da República não é quem está no terreno a coordenar os diretores provinciais, a coordenar as pessoas que executam o trabalho. Os ministros, se hoje falar do ministro Machatino, como ele dizia que é das obras públicas, ele é que coordena a equipe que está a desbravar a área das estradas a nível nacional. O presidente apenas recebe relatório. Há um programa em que os ministros desenham e apresentam para a sua aprovação. Então, ele não pode dizer que seria mais difícil até o presidente responder às perguntas de tantos ministérios que cada ministro ir responder aquilo que é do seu conhecimento. Mas foi, como eu dizia claramente, não há nada que está a se ferir. Estamos a seguir a lei. No dia que se chegar à conclusão de que deve ser o presidente e assim a lei permitir, vai ser assim. O governo de Moçambique segue aquilo que o povo decidiu. Fazemos o programa mesmo com esta pluralidade de ideias. Vamos flexibilizar, o tempo tanto está a correr contra nós. O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário disse em sede do Parlamento que o governo está a receber algum apoio militar, portanto de países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e que estes estão junto às forças de defesa e segurança a lutar contra os insurgentes. Não quis ser específico e entrar em detalhes. Isto gerou alguma polémica ou algum debate. Começo por ti, Ismael Nhacucuy. Como é que olha para esta resposta do Executivo? De facto, esta matéria sobre a participação ou não de militares estrangeiros nas forças ou no teatro das operações constitui uma matéria sensível a ser partilhada com o público. Como é que nós podemos medir isto? Bom, obrigado. Eu já tinha começado a minha locução acerca desta questão, porque se por um lado o chefe de Estado disse que não podíamos hipotecar a nossa soberania do ponto de vista de cedência ou de pedido de ajuda à comunidade internacional, apareceu aqui agora o primeiro-ministro a afirmar e a confirmar que efetivamente temos apoio internacional, não só logística, mas sobretudo de homens. E isto leva-nos a concluir que, efetivamente, é preciso, sim, que o Estado assuma que está complicado gerir o assunto de Cabo Delgado e que, de forma aberta, discutemos esta questão e, se necessário, como se mostra necessário, possamos pedir ajuda externa militar, ajuda militar externa. Exato. E pedimos, porque não vamos aqui dizer que mercenários não é ajuda militar. No passado estivemos aqui num debate a discutir esta questão e disse aqui, os membros, a extensão do governo disse aqui que precisamos de usar os nossos recursos, mas os mercenários não são nossos recursos. A bancada do MDM questionou o governo, quanto é que nós gastamos, nós o povo que contribuímos, quanto é que nós gastamos para pagar os mercenários? Não é este o dinheiro que devemos apetrechar as Forças Armadas? Não é este o dinheiro que devemos dar melhores salários às Forças Armadas? Criar melhor logística, criar melhores condições para motivar os nossos irmãos que dão a vida em Cabo Delgado? Portanto, há aqui
uma dissonância cognitiva completamente, ia ter, quer dizer, é completamente absurdo que se por um lado começamos a dizer que precisamos da penetração das Forças Armadas, por outro entregamos o nosso país a mercenários e depois dizemos que não podemos pedir ajuda externa porque isso põe em causa a soberania. Qual é a soberania? O que é melhor? É pedir apoio a um parceiro de cooperação ou é entregar o país a mercenário? Quem sabe o que os mercenários, para além de combater o terrorismo, estão a fazer em Cabo Delgado? Exato. Portanto, é preciso ter muita cautela com esta questão. Os mercenários podem estar até a explorar recursos de forma clandestina. Portanto, nós temos que ser honestos. Se nós temos mercenários, significa que nós podemos pedir um apoio institucional de forças armadas externas para apoiarem o país, para nos tirarem desta confusão em que nós nos metemos, e com duas vantagens. Primeiro, a curto prazo é mais barato, porque os mercenários nós estamos a pagar imediato. Portanto, uma cooperação, um apoio, ainda que a gente tenha que pagar alguma coisa, é um pagamento futuro. Portanto, ganhamos espaço em termos de financiamento dessas operações. O segundo é que não sabemos o que efetivamente os mercenários estão lá a fazer, se é que não estão lá a tirar-nos outros recursos. Então temos essa desvantagem. Portanto, eu acho que aqui o governo tem que dar a mão palmatória, assumir que tomou uma decisão errada, não está em causa a soberania. No tempo da luta dos 16 anos, nós tínhamos aqui forças estrangeiras. No tempo da luta de libertação nacional, tínhamos forças estrangeiras. Em nenhum momento falou-se de soberania. Portanto, o que está em causa aqui é a salvaguarda da vida humana, é a salvaguarda dos interesses supremos do povo moçambicano, é garantir que as populações de Cabo Delgado tenham a sua vida normal e tranquilos dentro daquele espaço que é Moçambique. Portanto, é preciso ter atenção a isto. Vamos continuar a debater essa questão sobre a dissonância entre o Executivo, o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o Primeiro-Ministro, admitindo que há, sim, militares no teatro das operações e o outro, portanto, a vedar qualquer possibilidade de uma participação no terreno de ativos militares estrangeiros. Esta questão vai continuar a ser refletida no nosso segundo bloco, porque somos chamados agora a observar o nosso primeiro e único intervalo para esta noite de debate. Até já.